Hoje, na verdade, não sou eu que falo, não, né? Quem fala é o Claudinei, que tá por aí. Tá por aí, Claudinei? Tô aqui, Pavão. Bom dia, tá pessoal. Aí. Tudo bom, gente? Tudo bom? Como está? E ele está fechando aqui o curso, então, né? Está nessa etapa das tópicos de pesquisa e resolução de problemas, né? E hoje quem vai falar é o professor Claudinei, que está fazendo um pós-doc. Pós-doc você está fazendo aí, Claudinei? Como é que chama isso aí? Pós-doc, cara. É um Acho que é pós-doc, isso, cara. velho. É isso aí. E vai falar do trabalho que ele está fazendo hoje, fazendo agora lá em Londres. Pô, você se apresenta aí, Claudinei? Como é que a gente faz? Apresento. Pô, Pavão, obrigadão pelo convite, cara. Pelo que eu entendi, você me colocou para fechar o curso, né? Tem mais um dia ainda. Vou falar na semana que vem ainda, mais uma vez. Quase. Genial, cara. Genial. Obrigadão pelo convite. É um prazer conversar com vocês de novo, assim, saudade de todo mundo. Gente, eu vou falar de coisas para vocês que eu tô aprendendo também. Então, eu pedi um pouco de paciência para vocês, porque tem umas coisas que eu tô aproveitando, assim, para treinar com vocês as apresentações, alguns conceitos que para mim também são novos, mas que eu acho que podem ser bem legais para a graduação mesmo. Acho que podem fazem muito sentido. Também não vou testar, assim, no sentido de ficar falando coisas para vocês que são absolutamente fora da ideia do que é uma formação na graduação. Então, acho coisas que eu queria ter tido na graduação e que, na verdade, eu estou começando a aprender no pós-doc. Acho que esse é um pouquinho o título do que eu vou contar para vocês hoje. Pavão, eu não sei como é que vocês costumam fazer os esquemas. Eu também vou confessar para vocês duas coisas. Eu vou pedir paciência por dois motivos, então, gente. Primeiro, porque o assunto que eu vou tratar eu estou aprendendo. O segundo é que eu não dei aula na pandemia. Então, dei pouquíssima aula na pandemia, só aulas convidadas, assim, tipo a de hoje. Então, eu não tive essa experiência que o Pavão está tendo, que os outros professores aí estão tendo, de aprender na marra em um ano como é que faz. E quem já teve aula comigo, né, Darin, sabe que, eu só sei dar aula na lousa, velho. Eu nem sei usar o PowerPoint direito. Então, sim, mas são ótimas, saudades. Eu também tô morrendo de saudade, Darin, morrendo de saudade de uma lousa. Eu queria estar aqui com o giz, cara, né? Porque aí eu mais ou menos, sei lá, tô mais acostumado com esse tipo de interação. Então eu preparei um PowerPoint com algumas coisas que eu queria falar para vocês e mostrar e tal, mas eu queria que a gente fizesse do jeito mais interativo possível. Então vocês me interrompam quando quiserem, se um treco não ficar claro, vocês falam, se achar besteira, vocês falam também, beleza? E quem quiser deixar vídeo aberto, melhor, microfone, o que quiser, tá? O microfone tá falhando um pouco, bicho? Eu vou tirar então. Tá uns chiadinhos, mas agora parou. Vê se melhora assim, ó. Acho que tá bom igual. Tá tão bem de entender quanto, na verdade. Ah, beleza. Então eu vou no fone, então. Tá. E aí fica melhor para mim. Eu acho que tava falhando quando você virava. Aí ele dava umas interferências, uns ruídos. Pô, Raul, me fala essas coisas também, velho, porque é o tipo de coisa que eu não sei também, não comprei. Tá rolando agora. Toda vez que você encosta no fio, espera que quando você encosta no fio que faz esse problema, não sei. Bicho, eu comprei esse treco aqui na semana passada, assim. Porque todos os professores no mundo, assim, aqui na Inglaterra também, todo mundo tem um estúdio de TV agora no Office, saca? Uhum. Não tenho também. Então vamos lá, vou botar aqui a telinha, deixa eu achar aqui para vocês. Aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então acho que eu consigo ver vocês e minha tela, que é bem legal. Deixa eu só alterar o layout aqui. Maravilha. Beleza. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essas ideias de inferência causal e estudos observacionais, e aí eu vou, se der tempo, eu falo para vocês um pouco de uma primeira aplicação do que eu estou fazendo aqui, que é a aplicação desses métodos estatísticos de inferência causal para tentar determinar quais são os fatores causais
aos 9 meses de idade, que fazem com que as crianças aos 5 anos vão bem ou vão mal em tarefas cognitivas, tá? Que eu chamei de determinantes precoces do desenvolvimento cognitivo. Então, na verdade, aqui é só a proposta de uma análise, uma primeira tentativa de análise, porque, no fim das contas, o meu pós-doc aqui é tentar achar os fatores que determinam, os principais fatores que estão por trás da saúde mental, dos desfechos de saúde mental em crianças refugiadas da Guerra da Síria. Então, eu tenho uma coorte aqui de crianças que foi coletada durante 2 anos, de crianças que fugiram da Guerra da Síria, são refugiadas, e estão instaladas em campos de refugiados no Líbano. É bem comum, tem bastante estudo de saúde mental e cognição em crianças refugiadas, e educação, bastante também, em crianças refugiadas, mas em geral em crianças que se refugiaram em países do que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, né? Mas que são do norte global, agora, do jeito mais contemporâneo de falar. Mas a maioria esmagadora das crianças mora perto dos lugares de onde elas fugiram. Então, as crianças que fugiram da Guerra da Síria, por exemplo, moram no Líbano, ou moram na Jordânia, nos países que estão em torno do Oriente Médio. E a maior parte dos fluxos migratórios no mundo, na verdade, são entre países do Sul. Então, no Brasil, a gente tem também uma população razoável de imigrantes, na América Latina em especial. A gente tem também imigrantes refugiados de situações de conflito na África, principalmente na África, na costa leste da África, mas bem menos do que no Oriente Médio. O Oriente Médio hoje é a principal rota de migração, e a gente tem também uma rota de migração importante na Venezuela, que chega no Brasil. Boa parte dessas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade para a saúde mental são crianças, uma parte importante, da ordem de dezenas de milhões de crianças no mundo. Então, a ideia é fazer um estudo mais do campo do que a gente chama de epidemiologia, né? Que é saber quais são os fatores de risco, os fatores de proteção, os fatores que causam saúde mental. Mas para fazer isso eu fiz uma viagem metodológica com um pouquinho de estatística. E aí o Pavão me convidou para falar para vocês um pouquinho de estatística. Então, eu estou me apresentando só, esse é o contexto, estou fazendo essas coisas todas aqui, porque eu quero, no fim das contas, tentar resolver um problema epidemiológico, que é saber quais são os principais fatores que causam problemas de saúde mental em crianças que passaram pela guerra. Por quê? Porque se eu souber isso, eu consigo informar políticas públicas, por exemplo, das ONGs que tratam dessas crianças, Médicos Sem Fronteiras e assim por diante, e das agências internacionais que prestam assistência humanitária de maneira geral. Né? Vou dizer para eles, se você quer melhorar a saúde das crianças, você precisa mexer nisso aqui, e se você mexer nisso aqui, não vai fazer diferença. Né? Então, eu preciso achar coisas que causam diferenças na saúde mental das crianças e não coisas que estão correlacionadas com a saúde mental das crianças, beleza? E tudo que vocês precisam saber para entender o que eu estou querendo fazer, vocês já tiveram no curso do Pavão, pelo que eu vi no como é que chama? No plano de aula? No plano de aula que você me mandou, cara. Que é basicamente vocês precisam saber correlação e regressão. Beleza? Vocês já sabem, né? Correlação e regressão. Nice. Deixa eu achar meu teclado aqui, achei. Passou o slide? Tá. Vocês já ouviram isso? Pavão contou para vocês? Tá. Beleza. Vocês estão convencidos de que correlação não é causalidade? Beleza. Alguém me dá um exemplo de uma correlação espúria? Vocês já ouviram alguma? Já. Correlacionar a taxa de morte de pato com um filme de algum artista famoso. Perfeito. Tem algum mecanismo plausível, possível, para você dizer que patos e artistas famosos têm alguma causa? Não, mas o gráfico ficou bem alinhado dos dois. O gráfico foi feito. Que legal. Cara, não vai ter como fugir, assim, porque eu acho que vocês devem ter percebido que esse é o curso mais importante que vocês vão fazer na faculdade, né? Então, eu não vou ter como fugir, eu queria, mas não vou ter como fugir dos exemplos da pandemia. Tá bom?
Cloroquina causa uma diminuição na taxa de infecção, de transmissão de Covid? Não. Por que todo mundo está falando que causa? Todo mundo no Brasil, né? Ou algumas pessoas no Brasil. Porque alguns estudos viram uma correlação. Beleza? Tudo bem? Então, correlações espúrias são uma coisa que vocês conhecem e que a gente vai querer evitar de todas as maneiras, porque quando elas acontecem, elas podem ter consequências na vida real que são catastróficas e desastrosas. Algumas correlações espúrias que aconteceram, porque essas correlações engraçadas são legais para a gente se apresentar, mas é legal a gente lembrar que elas tiveram grandes impactos na humanidade nos últimos anos. Por exemplo, uma correlação espúria que nasceu mais ou menos na década de 70 era uma entre tomar vacina e ter autismo. Um estudinho observacional, o cara só observou, falou, eu vi aqui um número maior de crianças com autismo que tomaram a vacina para sarampo. Um estudinho observacional, que o cara falou isso, virou um treco que é uma ameaça à saúde pública no mundo, beleza? Até hoje. Né? Outro ponto, eu vou chegar nesse depois, não vou falar rapidinho para vocês agora, mas depois a gente conversa um pouquinho mais. Outro ponto é quando a gente começa a... Bom, vou perguntar para vocês também, para saber quantos de vocês acham. Levantem a mão ou respondam no chat. Quantos de vocês acham que cigarro causa câncer de pulmão? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Mais alguém? Quantos de vocês acham que câncer de pulmão e cigarro são uma correlação, mas não uma relação de causalidade? Levanta a mão. Uma pessoa, 2 pessoas. Beleza. Deixa eu perguntar aqui para o Raul. Raul, por que você acha, cara, que não é uma causa? É só uma relação de correlação? Porque, na verdade, o câncer ele é a causa principal. Quando acontece o câncer, é quando há uma mutação na célula. Uhum. Então, o cigarro pode influenciar nisso, mas ele não necessariamente vai causar mutação na célula, entendeu? Perfeito. Então você acha que, na verdade, o cigarro não é uma causa, porque ele não necessariamente não necessariamente ele faz parte da fisiopatologia ou dos mecanismos que vão levar ao câncer de pulmão. Quem discorda do Raul? Ou quem concorda com o Raul? Pavão, você levantou a mão, mas eu perguntei discorda ou concorda, então tá ótimo, velho. Quem que levantou aqui? Deixa eu ver, levantou, abaixou algumas vezes. Pedro, manda aí, cara. Conta pra gente, velho. O que você acha? Eu imagino que seja uma causa mesmo, né? Por quê? Eu acho que a relação é um pouco menos clara no sentido de como uma exposição a longo prazo a um fator de risco, digamos assim, ao câncer pode ter, né? Não é claro em que momento isso surgiu, digamos assim. Perfeito. Vocês dois estão meio certos e meio errados. O Raul está certo ao afirmar que para o negócio ser causa, ele tem que ser necessário. O Hilbe já tinha falado isso em algum momento, né? Para você falar que o negócio é causa, tem que ser necessário. Mas o Raul está errado e o Pedro está certo, porque sim, cigarro é uma causa de câncer de pulmão. Mas aí a pergunta é como é que a gente determina causas, se até agora tudo que vocês têm na mão é correlação por enquanto. Mas o Vitor levantou a mão, eu acho que ele vai querer fazer alguma complementação. Conta aí, Vitor, o que você acha? Não, é que o que o Raul falou faz muito sentido. Eu fiquei pensando se o termo câncer não é utilizado, nas bulas de cigarro, não é utilizado para falar, qualquer dano direto ao pulmão. E perfeito. A gente está falando câncer de pulmão, que na verdade é qualquer problema relacionado ao pulmão, que tem uma causa e efeito, sim. Perfeito. Eu vou deixar bem claro para vocês já agora, e depois eu vou tentar explicar por quê. Mas sim, câncer de pulmão causa. Quer dizer, desculpa, cigarro causa câncer de pulmão. É um fator causal. Ninguém mais tem dúvida disso. Mas como é que a gente não tem mais dúvida disso? Ou, em outras palavras, correlação não é causalidade, mas
Pode ser causalidade? Pode. Pelo que você falou, sim, né? Sim, tudo bem? Ou, em outras palavras, correlação não é causalidade, não implica que causalidade não é correlação, tudo bem? Então, o que a gente precisa saber para poder fazer estudos causais, ou para poder afirmar, ou poder predizer se um treco é causal, ou dizer se um treco é causal ou não, a gente precisa saber em que condições uma correlação é uma causa, beleza? Às vezes, você só quer saber da correlação mesmo, às vezes a correlação é suficiente. Por exemplo, quando você só quer predizer, diagnosticar ou classificar alguma coisa, pode ser que saber de uma correlação seja suficiente para o que você quer fazer. Sei lá, pode ser que saber do número de patos é suficiente se você quer só saber predizer o número de atores, beleza? Mesmo que não tenha nem nada, mas o seu problema não é estabelecer uma relação causal. Por exemplo, quando a Darin, você estava na nossa nosso curso de filosofia da mente, não estava? Como monitora? É aquela coisa. Não? Ai, desculpa, acho que era outro monitor. José. Alguém abriu o microfone para falar? Ah, beleza. Eu achei que era você. Mas assim, tinha uma época que a gente fazia uma provinha, que era no curso de filosofia da mente, que eram uns quizezinhos no começo de toda a aula. E depois a gente tinha a prova normalmente, né? O André Cravo, que estava com a gente, eu achei que era Darin, mas acho que era outro monitor, então, fizeram o seguinte estudo. Fizeram a correlação entre as notas das duas primeiras provinhas e a nota da prova. E a gente achou um coeficiente de correlação, tinha 200 pessoas, era um curso bem grande, coeficiente de correlação de 0,7, ou 0,8, alguma coisa assim. Então, eu sei quanto, eu tenho uma boa chance de predizer quanto que a pessoa vai tirar no fim do curso fazendo o primeiro quiz dela, beleza? Eu posso dizer alguma coisa sobre o que a minha aula causa? Eu podia ser bem pessimista e dizer minha aula não causa nada, porque o que o cara tirar no primeiro quiz, quando ele deu a primeira coisa, é a nota que ele vai tirar no fim do curso. Portanto, meu curso não serviu para nada, beleza? Mas nessa condição, do jeito que eu fiz, não dá para dizer isso, ainda bem, beleza? Tudo que eu posso dizer é que eu tenho uma informação suficiente no comecinho do curso para dizer mais ou menos como as pessoas vão no final do curso. A correlação pode ser útil, né, mas ela não necessariamente é causa. Quando que a correlação não é suficiente? Quando eu quero fazer alguma coisa. Então vamos lá no exemplo do pato. Se eu quero... a correlação que você falou é de pato com o que mesmo, cara? Desculpa. O sucesso de um ator famoso. Qual era o nome do ator, professor? Você lembra, Rodrigo Pavão? O nome daquele? Ele sempre faz um exemplo com o Nicolas Cage, mas eu É o não sei Nicolas se... Cage, esse daí. Esse é clássico. Número de patos com sucesso do Nicolas Cage, beleza? Se eu quiser saber qual que é o sucesso do Nicolas Cage num determinado período de tempo, eu posso usar o número de patos como uma boa forma de prever. Beleza? Se o meu problema é só prever. Agora, por que o número de patos e o número... E, sei lá, o sucesso do Nicolas Cage não é bom se eu quero fazer alguma coisa causal? Porque se eu mexer no número de patos, o que vai acontecer com o sucesso do Nicolas Cage? Nada. Nada, beleza? E quem está preocupado em fazer política de saúde, por exemplo, pode estar preocupado em prever se alguma coisa vai acontecer ou não, e daí a correlação é suficiente. Mas se ele está preocupado em propor o que é que eu vou mexer para de fato mudar as coisas, eu preciso de causalidade, beleza? Ou, em outras palavras, essa definição mais pragmática de causalidade é o que acontece quando eu mexo no negócio. Tudo bem? O exemplo clássico é o barômetro para chuva. A pressão da atmosfera muda o barômetro, chove. Tem uma correlação entre barômetro e chuva? Tem. Se eu mexer no barômetro, vai chover? Não, porque o barômetro, na verdade, está mediando, ou está medindo o que é uma relação causal, que é expressão atmosférica e chuva. Beleza? Tudo bem? Então, uma correlação, que é super útil, mas não é uma causa. Mas então, correlação pode ser causa? A resposta óbvia é sim. E a pergunta é, quando, então, que ela pode ser causa? A resposta mais
padrão ouro, assim, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, é que quando você acha uma correlação num estudo observacional, ou seja, você olha as pessoas do mundo, assim, e acha uma correlação, você não pode, a rigor, afirmar nada sobre a causa, beleza? Mas quando você faz um negócio que foi inventado no século XX, e que é uma das principais invenções da ciência do século XX, dos estatísticos do século XX, você pode, sim. Você não precisa fazer nada além de calcular uma correlação para dizer que o negócio é uma causa. Essa invenção super complicada chama experimento randomizado. Beleza? Ou, em outras palavras, em pouquíssimas palavras, gente, vocês querem saber qual que é a condição em que uma correlação é uma causa? Quando você calcula uma correlação em um experimento randomizado controlado. Beleza? Por quê? Porque quando você está observando a população, tem 1 milhão de coisas que pode estar explicando aquela correlação. Você não tem a mínima noção daquilo. Mas quando você controla tudo e sorteia as pessoas, você joga fora todas essas complicações. E se você achou uma correlação, opa, então isso é causa. Mas então, e o caso do experimento que achou da Covid que você deu? Pois é, não era o quê? Um experimento Randomizado? Randomizado e controlado. Se ele for randomizado e controlado, ele ainda assim pode estar errado. Por quê? Porque randomizar é difícil pra caramba. Beleza? Randomizar de verdade, né? Randomizar de verdade, duplo cego e tal, dá trabalho, é difícil, você pode errar na prática, né? Então, um estudo duplo cego randomizado é a melhor forma que você tem para dizer que, de fato, uma correlação é uma causalidade. Mas pode ser que deu uma merda, que você fez, sei lá, errou. Não randomizou direito, não mediu direito, errou medida aqui, errou medida ali, pode acontecer? Depois de vocês passarem, portanto, por um curso inteiro de estatística. Não só pode, como deve. Vai acontecer pra caramba. Então, como é que você sabe? Assim, agora eu vou dizer, putz, cara, não, agora eu sei que a vacina da Pfizer funciona. Como é que eu sei? Como é que vocês sabem que a vacina Porque foi funciona? submetido a experimentos. Estudo randomizado, controlado, um só. Vários lugares fazendo ao mesmo tempo, com muita gente. Beleza? Aí eu posso dizer que a vacina causa imunidade ao Covid? Eu não só posso, como devo. Beleza? Porque agora eu tenho dentro de de um experimento, ou de um conjunto de experimentos controlados e randomizados, uma correlação, que é uma causa. Tudo bem? Tá. Qual que é o problema Professor, com... Manda aí, cara, pode falar. você precisa de algo tão forte assim mesmo? Por exemplo, vamos supor que você está correlacionando o quanto você conseguiu de uma plantação e o quanto choveu, né? Você tem uma correlação entre os dois, digamos. Mas você nunca vai dizer que choveu porque você plantou. Você sempre vai dizer que você plantou porque choveu, entende? Aham. Sim, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui, que talvez isso facilite um pouquinho, mas no fundo, o que você está pressupondo aqui é que tem uma... Tá. Eu vou tentar responder sua pergunta de um jeito mais maluco, assim, que assim, parece que a gente está, de alguma forma, atribuindo alguma agência humana ao negócio, né? Que você faz uma intervenção. Para você determinar a causalidade, você tem que fazer uma intervenção. É isso, né? Eu acho que para mim, né, da forma que eu vejo, é mais a questão da antecedência. Ou seja, primeiro eu tenho que ter a chuva para depois acontecer alguma coisa, que não aconteceria ao contrário, né? Mas sim, tem que ter uma agência, como você disse. Legal, Pedro. Eu vou te dizer que a agência não é necessária. E aí, tem umas coisas aqui que vão cair na filosofia, que é meio difícil, assim, mas eu vou evitar, eu vou só falar aqui, só vou dar o nome do boi aqui, que é o David Hume. É o cara que inventou esses trecos. Falou que tinha 3 coisas para a gente falar que o negócio é causal. Vou falar só de 2 delas.
Uma delas é que tinha que ter precedência temporal. A outra é que as coisas... Vou falar das três. Tinha que ter precedência temporal. A outra é que as duas tinham que interagir no espaço de alguma forma. E a terceira, que era mais forte, é que uma coisa necessariamente implicava a outra, para você dizer que ela era causal. Que era o que o Raul tinha falado agora há pouco. Né? Vou só te dizer um negócio, cara. A precedência temporal, ela é o mais fraco desses critérios. E ele é um critériozinho só. Ele não é necessário. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo e ainda assim ter uma relação causal, desde que elas sejam necessárias. Eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Que as causas aconteçam antes dos efeitos é comum, beleza? Mas não é necessário. E se você disser que uma coisa acontece antes da outra, ainda assim você não pode dizer que as coisas são causais. Então, por exemplo, você acha uma correlação entre o número de patos no ano passado e o sucesso do Nicolas Cage ano que vem. Beleza? Elas estão, temporalmente, o número de patos é anterior ao Nicolas Cage. Ainda assim, o número de patos não é causal. Beleza? Continua sendo uma correlação. Mesmo que haja uma relação temporal entre essas duas variáveis. Portanto, a relação temporal é muito fraca. Apesar de ser intuitivamente aquela que a gente usa como a primeira evidência para causalidade. Né? Que as causas precedam os efeitos. É ótimo, é isso mesmo, na vida real é assim mesmo, beleza, intuitivamente é isso aí. Só que se eu quero cientificamente mostrar ou tentar dizer que um treco causa o outro, eu preciso de mais do que precedência temporal. Precedência temporal é fraco, como evidência. Beleza? Beleza. Maravilha. Só que tem um problema, né, gente? Para fazer um experimento, eu preciso de um treco que é mais ou menos... Em geral, eu não consigo fazer um experimento, por exemplo, do cigarro. Vocês acham que ia ser legal, assim, pegar milhares de pessoas, como a gente fez para mostrar que a vacina da Pfizer, da Moderna, da Coronavac, todas elas funcionam? Ia ser legal a gente pegar, assim, sei lá, 10 mil pessoas e randomicamente sortear. Metade delas vai para o grupo fumantes, metade delas vai para o grupo não fumante. Eu vou falar, vocês 5 mil fumem por 10 anos. Vocês outros 5 mil, por favor, não fumem por 10 anos. E aí a gente vai ver a correlação entre fumar e não fumar. E daqui 10 anos, então, a gente vai dizer quem se causa ou não, beleza? Se cigarro causa ou não câncer. Vocês acham que isso é legal de fazer? Foi o que foi feito? Como é que a gente fez isso? Não dá, beleza? Tem hora que RCT não dá, que Randomized Control Trial não dá. Quando dá, é o melhor que a gente pode fazer para dizer que um treco causa o outro, beleza? Quando não dá, a gente tem que lançar mão de outras coisas. Então, a pergunta, no fundo, é se é possível descobrir causas em dados observacionais, ou seja, é possível descobrir relações de causalidade sem fazer o randomizing, sem randomizar as pessoas, só olhando elas na natureza? E aí o que eu vou contar para vocês é que isso é um campo de pesquisa em aberto em várias áreas. A epidemiologia é uma delas, mas também na economia. Os economistas estão muito interessados em resolver esse tipo de problema, estatisticamente, que é assim, bom, como é que eu faço para saber se mexer no dinheiro, no tanto de dinheiro que tem no país, muda ou não a inflação? Beleza? Os economistas, de vez em quando... Oi, pode falar, cara. Não, desculpa, pode terminar, eu vou perguntar depois. Maravilha. Não, só para dizer que os economistas estão interessados, os psicólogos estão interessados, os médicos estão interessados, porque o que você quer ter um monte de questão que a gente quer responder, que são questões causais, no fim das contas. Eu quero saber se X causa Y, porque no fundo eu quero saber se mexendo em X eu consigo melhorar Y, beleza? Mas para as quais a gente não tem à disposição, ou não é possível, não é eticamente possível, não é praticamente possível fazer um experimento controlado, beleza? Como que eles, por exemplo, falaram, esse tipo de experimento aqui é o suficiente para determinar isso? No caso do câncer de pulmão, por exemplo, foram 10 ou 15 anos de briga acadêmica louca e desesperada, com gente arrancando cabelo do outro, e em geral... Não, eu quis dizer nos experimentos controlados randomizados. Tá, então refaz sua pergunta, deixa eu pensar. Como que eles podem afirmar que, por meio de experimentos controlados randomizados, eu consigo uma causalidade? Perfeito.
Eu acho que eu talvez consiga te explicar isso melhor na hora que eu introduzir para vocês a ideia de confundidores ou de covariáveis, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Porque tudo isso ficou por muito tempo, e na época do cigarro, por exemplo, Raul, era muito complicado, porque a gente não tinha um instrumental matemático muito claro para como é que a gente fazia esse tipo de inferência mesmo, né? Então, os randomized control trials foram inventados, mas ainda essa ideia mais geral de como é que a gente representa a causalidade matematicamente, como é que a gente mede, como é que a gente testa, ainda não estava muito bem colocada, é uma invenção mais ou menos recente, de uns 20 anos para cá. E uma das coisas é essa ideia de confundidores que vai aparecer aqui, já vou mostrar para vocês o que acontece. Então, por 20 anos, a briga lá, eu vou usar a resposta errada que eu estava te dando para continuar, assim, a briga que rolou por 20 anos é porque era assim, os médicos viram que, de repente, depois que todo mundo começou a fumar nos Estados Unidos, começaram a aparecer muito mais casos de câncer de pulmão do que tinha antes, beleza? E aí, a primeira ideia é, bom, tá, então parece que fumar aumenta a chance das pessoas terem câncer de pulmão. Quando isso foi lançado, houve uma contraproposta, que veio em parte, depois a ideia foi contada, a história foi contada e recontada de várias formas, inclusive tinha interesses da indústria que produzia cigarro e que dava dinheiro para um monte de estatístico bom para falar, bom, mas pode ser que a gente está vendo uma correlação espúria, aumenta o número de fumantes, aumenta o câncer de pulmão, mas, na verdade, as pessoas que fumam são também aquelas que estão mais expostas a X, inventa uma coisa qualquer. Beleza? E, na verdade, não é fumar, é que é a exposição das pessoas a X, que é uma variável de confusão, um confundidor. Beleza? Tudo bem? Essa briga ficou 10, 20 anos, assim, os caras fazem um estudo, faz outro estudo e tal, até que uma coisa que fez muita diferença para a gente determinar a causalidade foi a sua resposta, já. Foi quando os caras viram que quando você dá cigarro para o ratinho, isso aumenta a chance de modificar uma via ou um conjunto de vias de sinalização que aumenta a chance de câncer. Eles viram um mecanismo plausível no laboratório. Beleza? Então, em em problemas como esses, na verdade, a gente não tem uma resposta, um jeito de responder diretamente, como no RCT. Porque no RCT, o que você faz? Né? Ou no Randomized Control Experiments, nos experimentos controlados randomizados. O que você faz é você tira todos os confundidores, porque os confundidores ficaram todos embaralhados na hora que você randomizou as pessoas. Então, você pode dizer que se tem uma relação entre x e y, ela não se dá por outra coisa senão x e y, porque você controlou todo o resto. Você controlou todo o resto do jeito muito esperto, jogando uma moeda. Beleza? Beleza. Tudo bem? Aí, quando você não tem isso à disposição, o que você vai fazer? Você vai fazer esses estudos observacionais, que vão vendo as correlações, tentando controlar o melhor possível. Tá bom, então você acha que cigarro, na verdade, aumenta o câncer de pulmão, porque a pessoa que fuma também bebe café, e deve ser um café, tá? Aí você vai lá e faz uma coleta de dados com café e cigarro, beleza? E controla para os cigarros, ou seja, tenta dar um jeito lá, você pode usar um modelo de regressão, por exemplo, vocês já aprenderam. Coloca lá no modelo de regressão o cigarro e o café. E vê o quanto do seu modelo o cigarro explica, independente do cara tomar café ou não. E aí você tem uma evidência de cigarro independente do café. Mas aí o cara da indústria do cigarro, ou um estatístico bem intencionado, pode chegar, ou um médico bem intencionado, pode chegar para você, mas não é o café, sei lá, o número de patos na Tailândia. E se ele chegar com uma variável relativamente plausível, lá não é o café, mas é que quem fuma tem um status socioeconômico mais baixo, e está então exposto a um monte de adversidade. E qualquer uma dessas adversidades pode levar ao aumento do câncer de pulmão. E aí você vai ter que fazer o quê? Tudo bem? E vai crescer. O que ficou claro? Depois de 10, 20 anos fazendo um monte de coisa, consistentemente, cigarro, controla para isso, cigarro, controla para isso, cigarro, controla para aquilo outro, cigarro. 10 anos depois, os caras vão no laboratório e mostram, quando fuma, zoa essa via aqui, aumenta a chance de câncer no ratinho. Ratinho não tem câncer. Você vai lá dar cigarro para ele, ratinho tem câncer. Aí ficou difícil de segurar a onda, beleza?
O mesmo tipo de confusão, vocês vão ver, no fim das contas, né, o mesmo tipo de complicação, vocês vão ver, por exemplo, dos últimos anos, na ideia, que não é uma ideia, é um fato, né, de que a ação humana causa aquecimento global e mudanças climáticas. Beleza? Como é que a gente sabe isso? A gente fez RCT, né? A gente fez um experimento com 2 terras, a gente pegou uma terra e botou humanos lá, e pegou outra terra e não tem humano? Não, né? Mas a gente fez isso acumulando evidência de estudo observacional e vendo que é isso aí, cara, beleza? E depois fazendo estudos de modelagem e estudos no laboratório, mostrando que tem mecanismos plausíveis que levam do aumento de emissão de carbono, por exemplo, ao aumento da temperatura do planeta e aí as consequências disso. Tudo bem? Vocês viram como o curso do Pavão é o curso mais importante que vocês têm na faculdade até agora? Porque é o que bota as coisas no chão para as coisas real, né? Porque aí é isso, tem que tomar vacina para Covid, sim, aquecimento global é um problema, beleza? Causado pelo homem. Não tem minhas palavras e meios termos, porque às vezes a gente é pego na nosso próprio cuidado, que é importantíssimo, de dizer correlação não é causalidade, não é mesmo, né? Mas às vezes isso é usado por pessoas com outros interesses para dizer, vocês não sabem nada, a ciência não prova nada, então, né? Porque tudo que vocês veem é correlação, né? Então eu estou dando aqui para vocês a oportunidade de poder responder, não, tem coisa que a gente sabe que é causa, beleza? Mesmo quando é uma correlação, se tiverem satisfeitas certas condições, beleza? Então, se tiverem satisfeitas certas condições, eu posso afirmar, com tranquilidade, que um remédio cura uma doença, ou que um remédio, de fato, melhora o desfecho de uma doença. É claro, Raul, que a coisa é mais probabilística do que determinística, né? Então, não é assim, eu dou o remédio, então a pessoa cura. Eu dou o remédio, aumento a chance da pessoa ficar melhor. E tem remédio que eu dou e aumenta a chance da pessoa ficar pior. Então tá, cloroquina. Quais são os últimos RCT de cloroquina que saíram? Porque a coisa é dinâmica, né? A coisa vai saindo, não para de sair, a gente não para de olhar coisas que vão saindo. Os últimos RCTs sérios que saíram mostraram que ela aumenta o risco de morte. Beleza? Então você pode ter lá uma observação no começo, num observacional que um treco melhora, mas quando você faz um RCT, e aí você vai acreditar no quê? No conjunto de observacionais ou no randomized control? Sim, no randomized control. É isso. Beleza? Tá, então eu estou tentando mostrar para vocês que é possível descobrir causas, então, em estudos observacionais. Tem um conjuntinho, assim, de avanços na galera da computação, e o Julia Peer é o principal propositor desse treco, ele inventou um negócio que chama Do Calculus, que, no fundo, é um jeito bastante intuitivo e simplificado de fazer inferência causal, beleza? Ele é um cara da ciência da computação, e ele inventou também essa forma da gente representar passagens, enfim, representar estruturas causais que eu vou mostrar para vocês que, se juntar isso aqui com aquilo que vocês aprenderam de regressão, você resolve, ou você pode começar a resolver melhor problemas causais em coisas que são só observacionais, quando você não consegue ou não pode fazer um experimento. Beleza? O que ele mostrou, basicamente, o Julia Peer, como todo bom matemático, ele mostrou que todos esses problemas complexos, cheios de coisa e tal, ele consegue reduzir a, basicamente, 3 grandes estruturas, ou motivos estruturais causais. Beleza? Então, vocês estão vendo minha setinha aqui do mouse? Beleza. Vou chamar grafo, gente. Um grafo é qualquer coisa que tem uma bolinha com a setinha, beleza? A gente chama de grafo. O conjunto de grafos que representam relações causais, que o Julia Peer inventou, chamam gráficos acíclicos direcionados. Então, para você dizer que tem um treco causa o outro, você bota uma setinha que vai de um lugar para o outro, mas não volta, beleza? Simples assim. Então, CV2 aqui causa out. Beleza? E CV2 aqui causa out. E CV1 causa out? Não causa out, porque CV2 causa CV1. Essa estrutura aqui ele chama de the pipe or the path,
CV2 também pode ser chamado de mediador causal. E essa estrutura aqui é chamada The Fork. Essa estrutura aqui é mais legal. Ela chama The Collider. The Collider é um negócio que eu queria ter aprendido. Você já ouviu falar, Pavão? Do viés Collider? É um negócio que eu queria ter aprendido na gravação, cara. Então, eu fico muito feliz de poder falar para vocês, mas eu aprendi mês passado. E The Collider é um dos confundidores mais incríveis que vocês vão ver, e ele vai explicar um monte de coisa legal, e é um daqueles conceitos terríveis, assim, de legal, e quando você descobre, você começa a ver em todos os lugares, sabe? E começa a ver como as pessoas... Como a gente cai muito fácil nesse tipo de erro dos colliders. Qual que é importante esse negócio do collider? Vocês devem ter ouvido falar no começo da pandemia que cigarro era um fator de proteção para a Covid. Vocês ouviram essa? Fumar era um fator de proteção para a Covid? Acho que, bom, vocês não ouviram, mas alguns de nós ouvimos, e tinha gente, inclusive, falando, puta, parei de fumar um tempo atrás, vou voltar. Porque, né, fator de proteção para a Covid, pô. É melhor fumar e não ter Covid, né? Tudo bem? Eu vou usar o exemplo mais legal que eu já vi de explicar collider, que é o seguinte, assim. Vocês acham que um resultado científico que sai numa revista de grande impacto, assim, por exemplo, Nature, Science e tal, imagina que você tem duas qualidades nesses artigos. Eles podem ser muito rigorosos, ou eles podem ser muito chamativos para a mídia, assim, sabe? Aquela super notícia e tal. Vocês acham que os artigos mais rigorosos, eles vão ser mais chamativos? Os mais chamativos vão ser menos rigorosos? Ou não há uma relação entre o quão chamativo é um artigo e o quão rigoroso ele é? Há relação. Beleza. Por que, Hugo? Porque é isso que os professores dizem. Pode ser que os professores, né, estejam enviesados porque os artigos deles não fazem sucesso ou alguma coisa assim, né? Mas, segundo pesquisas sobre revistas predatórias, né, que é aquelas revistas que postam artigos estranhos, tipo cloroquina dando certo, e aí depois descobre que o cara foi pago pela revista para falar aquilo, né? Parece que tem uma correlação. Você postar um artigo mais chamativo, porque ele atrai mais pessoas para a leitura dele. Perfeito. O que você veria? Sei lá, um título gigante assim, impactos na variável tal, da relação tal entre variável x e 1 e fator 2. Ou então, cloroquina é a solução. Esse é o caso lindo, cara, de collider bias, porque pode ter uma explicação. Você tem uma explicação para um mecanismo de por que os artigos mais impactantes, ou os que fazem mais notícias, são menos rigorosos, e os que não fazem... Você tem uma explicação, beleza? Então, assim, eu vi a correlação e eu tenho uma explicação, então deve ser verdade, certo? Beleza? Mas não é um collider bias. Por que é um collider bias? Ele é induzido pela seleção. Então, vamos lá. Quando eu sou editor, por exemplo, da revista, eu vou considerar, eu vou aceitar o artigo se ele é uma das duas coisas. Beleza? Portanto, os artigos que vão sair na revista têm uma chance maior do artigo que for mais rigoroso ser menos chamativo. Porque esse é o meu critério. Tudo bem? É simplesmente menos provável que um artigo que seja muito rigoroso naquela revista, porque eu usei esses dois critérios, seja também um artigo muito, muito chamativo. Tudo bem? Então, se eu olhar nas revistas de grande impacto, eu vou ver uma correlação. Mas se eu olhar no conjunto total de artigos, não há correlação. Beleza? Então, artigos bons, no conjunto total de artigos, não são necessariamente aqueles artigos que ganham menos atenção. Outro exemplo, para ficar um pouco menos enviesado. Pessoas que são muito atléticas são mais burras? Esse é um collider bias do sistema de seleção das universidades americanas. Se a seleção dos caras entra na universidade quem é muito bom de esporte ou quem é muito bom academicamente, ele vai criar na universidade uma correlação negativa entre ser muito bom academicamente e ser bom de esporte. Beleza?
E se eu olhar para as universidades americanas, eu vou dizer, atleta é tudo burro. E gente inteligente não gosta de fazer esporte. Beleza? Mas se eu olhar na população geral sem esse critério de inclusão, o que eu vou ver? Provavelmente nenhuma correlação entre fazer esporte e ser burro. Tudo bem? Esse é o famoso collider bias, onde eu tenho, na verdade, duas causas para o mesmo efeito. E esse negócio foi tão importante, saiu aqui no Nature Communication, agora no comecinho do ano, finalzinho do ano passado, eu acho. E aqui é só para mostrar o gráfico para vocês, então. Basicamente, as pessoas que fumavam, essa é uma ilustração, usando aqui o DAG, né, o Directed Cyclic Graph, mostrando que a correlação negativa entre cigarro e Covid, na verdade, era um lance que você pode explicar como collider bias, no sentido de que as pessoas que faziam teste Covid tinham mais chance de fumar, só isso. Beleza? E aí você induz uma correlação negativa no dado, na sua amostra, quando, na verdade, se você olhar para a amostra geral, não tem correlação nenhuma. Beleza? Esses são os fantasmas. Você pode voltar para aquela primeira figura do collider que você tinha colocado? Não, aquela que era... como é que explica essa figura? O que é essa figura? Beleza, ó. Então, esse aqui eu fiz uma sacanagem aqui com o collider no CV2, mas o collider, na verdade, você pode pôr aqui no output, né? Então, você tem duas variáveis que explicam o desfecho qualquer. Se você inclui essa variável, Pavão, no fim das contas, você inclui a CV2 na sua regressão, o que você... Desculpa, tem três variáveis aqui. Aí você quer fazer uma regressão para ver CV1, por exemplo. Se você não inclui a CV2 na sua, que é o collider, na sua regressão, você não vai ver nenhuma relação entre CV1 e CV3, beleza? Tudo bem? Se você inclui CV2, um jeito de ler esses grafos aqui é que você começa a permitir que a informação passe de CV3 para CV1. Beleza? Então, um collider é um fantasma nas regressões, porque se você é uma variável que se você incluir no seu modelo, ela vai induzir uma correlação espúria entre duas variáveis. E ele é obrigatoriamente uma seleção? Ou não? Ele não é obrigatoriamente uma seleção. Qualquer coisa que tenha essa estrutura, essa é a beleza desses grafozinhos, cara. Qualquer coisa que tenha essa estrutura vai ter um problema de collider se você incluir o CV2. Eu vou mostrar simulaçõezinhas aqui para vocês, para talvez deixar esse treco mais claro. Mas basicamente é assim, ó. Quando você vai fazer um modelo de regressão, você pode enfiar um monte de coisa lá nele, beleza? Em geral, é bem comum as pessoas, principalmente na psicologia, pensarem assim, se eu botar tudo que eu posso controlar, meu modelo vai ficar excelente, porque aí eu controlei para tudo, né? Se eu controlei para tudo, se eu botei mais controle na minha regressão, quer dizer que a minha regressão está cada vez melhor. Beleza? Colliders são um dos grandes trecos legais para falar assim, não, cara, tem coisa que você colocar, de você colocar no seu modelo, você vai introduzir um problema que não existia. Então, o grande problema... Agora não é mais um RCT, eu não fiz um sorteio e agora desencanei de todos os possíveis confundidores. Agora eu sei que tem um monte de confundidor. O problema passa a ser o que eu incluo no meu modelo para melhorar a estimativa e o que eu não posso incluir no meu modelo, porque se eu incluir eu vou piorar. Beleza? E aí a resposta que eu tenho para dar para vocês é que o problema é aberto, gente. Não tem ainda um algoritmozinho que você vai falar... Faz isso aqui, então, porque o problema seria resolver o espaço possíveis dessas... Eu estou fazendo com a minha mão aqui, para vocês, porque eu ainda estou na lousa, né? O espaço possível dessas relações causais todas, que podem ser bem complexas. Estou mostrando para vocês aqui só os motivos principais, porque qualquer relação complexa vai ser formada a partir desses três motivos principais. Beleza? É um problema... Pode falar, cara. Teve em alguma parte aí que você disse que quando voltava não era causalidade. Qual que foi mesmo? Então, esses gráficos são uma forma de representar a causa. Então, toda vez que você tem uma setinha, a causa é de CV2 para alt, mas alt não causa CV2. Beleza? Tudo bem? É uma forma de representar. Sim, mas quando tem as duas indo e voltando... O problema é quando tem essa indo e voltando aqui, que é a collider. O que acontece, ó, se você
Eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais fácil, cara. Quer ver? Esse negócio é por importante. Se, Pode por falar. exemplo, eu tivesse no lugar do CV1, vai para CV2 e CV2 vai para CV1. Peraí, fala de novo. Se você tiver uma seta dupla, assim, né? Ela vai e volta. Ah, beleza. Ótima pergunta. Para essa representação de causalidade, essa volta é proibida. Beleza? Senão, as estruturas têm que ser de DAG, de Directed Acyclic Graph. É acíclico, o nome é acíclico, é porque você não pode ter... o efeito não pode ser causa da causa. Beleza? De novo, assim, é um jeito matemático de colocar a questão, a gente pode ter outras discussões de se é o melhor jeito ou não, mas é o melhor jeito que a gente tem hoje, e mesmo com esse jeito, as questões ficam em aberto, porque é um problema INP difícil para quem é da computação, você não consegue determinar, ele não é identificável, para um dado problema, pode ser que você não ache o grafo que dá conta daquele problema específico, beleza? Então, não tem uma solução geral para esse cara. O Julia Perry, na verdade, é um cara da inteligência artificial, que ele quer fazer as máquinas aprenderem causa. Então, ele sacou esse negócio dos DAGs como uma forma de tentar fazer os computadores entenderem o que uma criança de 2 anos entende sem muita complicação, que se ela aperta o interruptor, a luz acende, se ela não apertar o interruptor, a luz não acende. Tá? DAG é um jeito de modelar esse treco, e é o melhor jeito que a gente tem para hoje para pensar causalidade. Mas o mais legal para a gente, para estatística básica e para coisas básicas assim que a gente quer fazer na vida, para mim, inclusive, que não vou fazer nada de inteligência artificial, é que é um bom jeito de entender esse negócio dos confundidores, e é um bom jeito de, pelo menos, começar a controlar melhor estudos de correlação em que eu só tenho observação e eu não manipulei, nem randomizei, nem amostra. Beleza? Porque, basicamente, ele destrincha todas as complicações possíveis em 3 tipos. Ou tem um path, ou tem um fork, ou tem um collider. Se você souber, você resolve o problema. Pavão, esse aqui são simulações que eu vou mandar os códigozinhos no R para vocês poderem fazer, beleza? Basicamente, o que eu fiz no R aqui? Eu fiz um conjuntinho de simulações, criando um conjunto de base de dados em que eu sei o grafo. Então, eu sei o grafo, por exemplo, CV1, CV2, out. Eu fiz aqui 0,3 para cada uma 0,3 de peso para cada uma dessas setinhas. Então, eu sei tudo, porque foi o que fiz, tá? Então, eu sei que CV1 causa CV2 com coeficiente de correlação 0,3, e eu sei que CV2 causa out também com coeficiente de correlação 0,3. Aí eu rodo uma regressão no R. A regressão que eu rodei no R foi colocando CV1, CV2 e mais um monte de variável que não estava relacionada só para ver se ele não achava coisas falsas, beleza? E se vocês verem aqui, se eu faço a regressão para esse dado que foi gerado por esse DAG aqui, vocês acham que legal? Olha só. A variável 2 causa o output. Ou a variável 2 está significativamente associada com o output, mas nenhuma das outras. Beleza? Esse é o meu método. Depois eu mostro para vocês. Ele é mais bonitinho, não vou chegar nele hoje, porque eu fiquei gastando tempo nesse step que eu achei mais legal. Mas basicamente o que eu usei e fiz dá na mesma coisa quando eu faço isso aqui. Tá. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu não consigo ver a variável CV2, que é a variável que de fato causa. Ou porque eu não consigo medir, ou porque ela, enfim, mediu errado, não está lá. Beleza? Eu não tenho como incluir no modelo, por algum motivo qualquer. Se vocês fazem uma regressão agora, não incluindo a CV2 no modelo, olha que legal. Vocês começam a achar que CV1 causa CV2, causa o output. Beleza? Quando, na verdade, não tem setinha nenhuma entre CV1 e output. Vou deixar isso aqui só como um gostinho para vocês. Eu inventei um treco aqui que dá, sem você saber se tem CV1 ou CV2 ou não, ele não vai dizer que existe uma relação entre CV1 e CV2. Agora o fork talvez seja o mais legal, né? Olha só o que vai acontecer no fork. Então, se eu faço uma regressão... Agora,
Agora, a minha estrutura é essa aqui. CV2 causa CV1 e causa o output. Se vocês fizerem uma regressão e você souber de tudo, beleza? E você colocar tudo certinho no seu modelo, o que você vai achar? Bom, que CV2 causa o output, mas que CV1 não causa o output, porque basicamente é CV2 que causa CV1, beleza? Agora imagina que você não vê CV2. Eu fiquei com uma certa dúvida lá no primeiro. Poderia voltar rapidinho? Isso. Se, por exemplo, se você está falando CV1 causa CV2. Uhum. Então, por exemplo, a gente atribui aí uma probabilidade. E aí, se, por exemplo, depois eu excluo CV2, mas a probabilidade de, por exemplo, acontecer alguma coisa ali no meio de CV1 para CV out, também, então, meio que, isso causa aquilo que causa aquilo. Uhum. Eu nunca posso fazer, se isso causar aquilo, isso vai causar aquilo. Eu não sei se você entendeu. Entendi. Isso é um causal path, que a gente chama, um caminho causal. Então, você pode e deve criar caminhos que são causais de CV1 para CV2. O grande problema é qual que é a melhor forma de você modelar esse treco. Né? O que você modelar no sentido de quais variáveis você vai colocar no seu modelo de regressão se você quer determinar a causa. Beleza? Tudo bem? Mas você tem razão, cara. CV1 é parte da cadeia causal ou do mecanismo que leva CV2 a causar out. Beleza? Eu só queria mostrar para vocês que, para não ficar muito confuso, é que esse jeito de representar é um excelente jeito, se eu souber qual é o grafo, esse é o grande problema, mas se eu souber, ou se eu tiver uma boa ideia, se eu tiver um bom modelo de qual é a estrutura causal do problema, eu tenho um jeito mais ou menos não, bem simples, na verdade, tem pacote no R que faz isso automaticamente, para dizer quais variáveis você deve ou não incluir no seu modelo de regressão para tirar conclusões causais. O problema você tem que assumir que o seu modelo causal está certo. Esse é o grande problema, beleza? Das DAGs. E como é um problema NP hard, você não tem como ter certeza de que o seu modelo está certo. Beleza? Só mostrar para vocês que esse negócio funciona para um monte de coisa. Tem umas caixas pretas aqui que eu vou pular. E só para dizer os resultados aqui rapidinho, né? Então, quando a gente... Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz com esse negócio. Só. Ou não vou, Pavão, porque já são 3 horas, cara. Como você preferir, brother. Tá. Eu vou falar 5 minutos, então, aqui. O que um psicólogo ou um epidemiologista geralmente faz, então, quando ele tem um problema... Qual é um jeito muito comum de tentar resolver problemas causais quando você tem só coisas observacionais? Os psicólogos, os epidemiologistas, os médicos costumam falar assim, eu achei um monte de associação e correlação, mas eu não posso falar em causa, porque é só um estudo observacional. Então, você vê um monte de artigo que termina assim, achei isso, achei isso, mas outros estudos são necessários, porque estudo observacional, blá, 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 blá. Beleza? Esse é o jeito mais comum das pessoas se portarem. Cada vez mais as pessoas estão começando a usar DAG como um jeito, que é assim, eu tenho esse modelo, essa DAG aqui, e aí se eu considerar essa DAG aqui, essas relações são causais. Tá? Beleza? DAG é o grafo. DAG é o grafo. DAG, assim, basicamente, em poucas palavras, para fazer uma inferência causal, então, tudo que vocês aprenderam com o Pavão de inferência é causal se eu tiver as ferramentas de inferência sendo rodadas em cima de uma estrutura causal dada. Beleza? Se eu tenho uma estrutura causal dada, eu faço inferência. Por que RCT é um negócio tão poderoso? Porque eu sei a estrutura causal. E a estrutura causal é quando você joga o dado aqui para randomizar as pessoas, você basicamente joga fora tudo que está em volta. Então você só acerta. Essa é a maravilha do RCT. O RCT é CV1 out. Beleza? Basicamente. E aí você pode dizer se CV1 causa out ou não. Em lugares mais complicados, você vai ter que ter
enfim, em cenários observacionais você vai ter que ter uma ideia de qual que é essa estrutura. Em geral, o que as pessoas admitem ou fazem é, bom, um consenso de especialista, para você ter uma ideia, ver o que tem na literatura, monta um modelo, e aí, assumindo que esse modelo é verdadeiro, as inferências que você fizer, em geral, usando o modelo de regressão em cima desse modelo causal, vão ser causais. Beleza? Então, aqui eu fiz uma comparação, por exemplo, só para mostrar um resultado rapidinho para vocês, com o jeito que as pessoas fazem mais normalmente, que é faz uma regressão e bota todo mundo. Né? Então, aqui o meu desfecho, o meu output, são as crianças com 5 anos de idade, são 14 mil crianças na Inglaterra, são seguidas desde o nascimento. Então, são cortes de nascimento, que tem uma vantagem legal para fazer estudo observacional, porque eu não tenho viés de seleção. Eu basicamente recruto todas as crianças que nasceram numa cidade em um determinado ano. Então, todas as crianças que nasceram na Inglaterra no ano 2000 entraram na coorte do milênio. Então, eu tô a princípio sem vieses de seleção que levam a collider bias, por exemplo, né? Beleza? Essas crianças são seguidas, eu tenho várias medidas. Tem uma medida aos 9 meses, que é uma entrevista com a mãe, que conta um monte de coisa. Aquelas entrevistas enormes, que falam de tudo. Assim, como é que é a casa, status socioeconômico, renda, se mama, não mama, se já aqui, enfim, um survey enorme com um monte de variável da criança. E aí, com 5 anos, tem a cada 3 anos essa coorte, continua sendo seguida, as crianças já estão agora com 21 anos, né? Mas eu peguei aqui elas com 9 meses e com 5 anos. Com 5 anos tem um teste cognitivo nas crianças, elas fazem 3 tarefas, uma de nomeação, uma de reconhecimento de figuras e uma de reconhecimento de padrão. Tá? Eu vou mostrar para vocês só aqui a de nomeação. Então, o que eu fiz aqui? Peguei todas aquelas variáveis, reduzi um pouco de dimensionalidade, só para não ficar uma coisa muito complicada e tal, mas eu tenho 50 variáveis estou mostrando com a minha mão, de novo. 50 variáveis que foram colhidas no questionário com a mãe no comecinho da vida, aos 9 meses, e tem o resultado da tarefa de nomeação. E aí, se eu fizer uma regressão aqui, vocês vão ver que vai sair um monte de coisa. Como tem 15 mil crianças, um treco interessante que acontece aqui, que vocês devem ter visto, ou talvez não seja, pelo menos, muito surpreendente para vocês, é que basicamente quase tudo sai estatisticamente significativo, porque a amostra é grande, beleza? Então, quase tudo dá uma diferença estatisticamente significativa, mas não quer dizer muita coisa, beleza? Então, a regressão não te dá muita ideia. Usando esses modelos baseados em DAG e uma caixa preta que eu não vou falar para vocês agora, só porque não deu tempo, mas depois eu posso mandar o material para vocês, inclusive, da brincadeira. Fazendo esse método que tenta descobrir as setinhas, no fundo é isso, tenta descobrir as setinhas do DAG usando Machine Learning, a gente acha que algumas coisas que fazem bastante sentido aparecem como prováveis variáveis que apontam diretamente aos 9 meses, que apontam diretamente para a capacidade de nomeação aos 5 anos. Por exemplo, que línguas as pessoas falam em casa. Se ela fala uma língua diferente em casa, ela provavelmente vai ter uma diferença na nomeação. Se tem problemas de audição, crianças que têm problemas de audição, provavelmente também aqui apareceram como uma causa, uma provável causa para diferenças na nomeação. Se a mãe tem dificuldades cognitivas, aparentemente isso também causa dificuldades na nomeação da criança. E se a mãe deixa a escola, a idade em que a mãe deixa a escola também tem uma influência na causal, uma provável influência causal na tarefa de nomeação. Então isso aqui eu estou mostrando só para vocês, para mostrar como um resultado de que esses métodos causais podem ser legais e pelo menos mostrar algumas coisas plausíveis como causas que a gente quer descobrir. Porque no fundo, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que se você quer diretamente responder uma questão causal, você precisa de experimentos randomizados. um experimento randomizado controlado. Se você não tem um experimento randomizado controlado, que é muito comum para a gente, por exemplo, quando a gente quer estudar desenvolvimento cognitivo, por exemplo, a gente vai precisar lançar mão de algumas coisas que são bem complicadas, mas que a gente tem cada vez mais ferramentas.
essas ferramentas estão estão baseadas fundamentalmente nesse avanço dos últimos 20 anos, que é, a gente pode representar a causa, então, como grafos acíclicos. E aí vocês pegam tudo que vocês aprenderam em inferência estatística e botam em cima de um grafo. Se você bota isso em cima de um grafo, você provavelmente consegue começar a ter alguma ideia de causa mesmo em estudos observacionais. E aí, a esperança de melhorar essas ferramentas é só uma esperança mesmo, que a gente não demore 20 anos para dizer que cigarro é causa de câncer. Né? No fim das contas aparece, né? Mas demorou 20 anos. E não sei se vocês passaram por isso, mas quando eu era criança ainda tinha propaganda de Marlboro na TV. Então, e ainda é uma coisa que demora para ir na cultura, porque a gente demorou um tempão debatendo, né, se era ou não. E claro que é. Gente, eu vou tirar a dúvida de vocês aí por um tempinho, se vocês quiserem, mas era isso que eu tinha para falar muito atravessadamente, assim, obviamente tinha mais coisa legal para mostrar como é que eu fiz esse negócio no fim das contas, mas vou deixar só na caixa preta mesmo. Dá para explicar mais ou menos como é que é esse método? Um pouquinho além de falar que tem um gráfico, tentar dar um jeito conceitual, o que ele está fazendo. Sim, eu não começo do gráfico, Pavão. Então, a ideia aqui era não fazer inferência causal, mas fazer um negócio que a gente chama descoberta causal. Que bom, eu faço inferência quando eu sei a estrutura causal e vou fazer inferência depois em cima da estrutura. Né? O problema é que eu não sei a estrutura. E aí uma ideia é fazer descoberta causal. Grosso modo, o que a gente tem usado aqui, o que eu propus, mas tem um monte de gente fazendo coisas parecidas com outros métodos, é usar machine learning, cara. Que aí o que eu tenho, na verdade, é um problema data-driven. Eu quero saber qual que é a estrutura causal que o dado tem. Né? Daí a gente usa machine learning, que no fundo, eu não sei se vocês viram alguma coisa no curso, mas acho que não, mas vocês viram, porque no fundo machine learning são jeitos espertos de fazer regressão. No fundo é isso. Você pega uma regressão, vai fazendo ela de jeitos cada vez mais elaborados e espertos, o computador vai fazendo isso para você, e você vai montando modelos que são cada vez mais adequados para aquele conjuntinho de dados. Então, são 2 passinhos conceituais, Pavão. Faz um modelo preditivo com machine learning, então treina um modelo de regressão numa parte dos dados e depois tenta prever o resto dos dados usando aquele modelo, beleza? Só que tem um passinho a mais. Na hora que você vai prever esses caras, dá para usar um negócio que chama Granger Causality, ou causalidade de Granger, que é a ideia de que se eu consigo, se aquela variável específica aumenta a minha capacidade de predição do desfecho, eu digo que aquela variável Granger causa o meu desfecho. Então eu treino o modelo com todas as variáveis, treino o modelo com todas as variáveis menos aquela, e se o meu modelo com todas as variáveis prevê de maneira estatisticamente significativa melhor do que sem aquela variável então é Granger causal. E aí eu descobri, usando Granger causalidade, uma setinha. Eu não tenho certeza se aquela setinha é verdadeira ou não, mas aí agora o que eu posso dizer bom, o dado, dadas as condições, dado o dado e nada mais, essa setinha é provável. E aí é legal, eu só mostrei a setinha que vai aqui, né? Mas o legal é que eu posso, dado esse primeiro layer, agora considerar que aquela variável agora é um novo desfecho, beleza? E agora descobrir as setinhas que chegam para aquela outra variável. Aí eu faço um segundo layer do grafo. Aí eu posso pegar esse segundo layer do grafo, pegar as próximas variáveis, terceiro layer do grafo. E aí talvez comece a responder, Raul, porque se eu visse todos os PS de uma vez, eu não ia saber o que vem antes e o que vem depois, não no tempo, né? Porque só está tudo medido ao mesmo tempo, mas o que vem antes e o que vem depois no grafo de causalidade. E aí eu monto o grafo. Qual que é a ideia? Bom, agora eu posso fazer inferência. Obviamente não vou fazer isso no mesmo dado. Agora eu tenho um grafo, vou para outro sample, para outro dado, e agora eu vou testar esse grafo e fazer inferência de causalidade. Então, descubro, usando Machine Learning e Granger,
num conjunto de dados qual é um conjunto de DAGs provável, e aí depois testo essas DAGs no segundo. E aí, obviamente, posso fazer variações das DAGs e ver qual DAG, né, ou qual modelo causal, qual estrutura causal, melhor se adequa à minha nova coisa. Aí é um jeitinho de ir refinando, talvez ser um pouquinho mais rápido do que depender dos caras pensando, talvez, sei lá, talvez cigarro seja um confundidor para café. Tá? E daí o que você colocou, que você plotou naquele gráfico de barras, lá no final são a grossura dessas setas, algo como isso. Nem a grossura, aquilo é o quanto... Putz, eu tirei lá, né? Era para comparar com regressão, mas regressão é outra coisa, né? Uhum. Se fosse o coeficiente de regressão, seria a grossura das setas, mas o quanto a predição melhora, a predição do modelo de machine learning melhora para aquela variável específica. Então, aquilo, na verdade, é um teste estatístico de Granja. Então, aquele treco ali, assim, na verdade, está dizendo se tem acerto ou não. Se passou daquele treco, eu tenho uma chance... Eu não... Travou. Voltou? Voltou. Beleza. Tem aquela série, passou se a barrinha passa um determinado limiar, então eu rejeito a hipótese nula de que incluir aquela variável não aumenta a predição do meu modelo. Beleza? E aí eu boto a setinha. Para dar a grossura da setinha, ou botar um número na setinha, agora é um problema de inferência. Então, em pouquíssimas palavras, assim, tipo, descoberta causal é dizer se tem a setinha. E se a setinha vai daqui para cá, beleza? Inferência causal, agora eu sei. Ou só estima ou se suponho. Agora eu vou estimar o numerinho da setinha. O coeficiente, quanto que aquilo influencia no outro. Né? Naquele modelo causal que tem só aquelas setas, qual que é a grossura da seta. E aí o legal de Judapier é que se você tem um modelo causal, ele tem um pacotezinho, assim, porque é um cálculo simprão, na verdade. Para fazer na mão. Assim. Ele vai te dizer, basicamente, que variáveis você deve incluir no seu modelo de regressão para aquela seta. Eu quero ver esse código, viu? Eu vou querer usar isso aqui hoje. Lindo, achei sensacional. Né, Valeu. É lindo, cara. Eu tô animado também, velho, mas não tô entendendo ainda. Então, obrigado por dispuserem a tentar entender as coisas malucas que eu tô falando. Pode fazer uma pergunta? O quer falar alguma coisa aí? Então, professor Claudinei, quando que você bate o martelo e fala, tem causa? Em qual momento do algoritmo? Tá, desse aqui não, cara, não falo. E por que eu não falo, assim? Porque as pessoas reconhecem, eu reconheço junto, que bater o martelo de uma relação causal em estudos observacionais é um problema aberto. Não sabemos nem se é possível. Então, o melhor que a gente tem, como bons cientistas, é acumular evidência nesses casos. Então, eu não tenho como bater o martelo, mas se eu achei numa coorte com 15 mil crianças, e aí o outro cara achou em outro lugar com uma coorte de 20 mil crianças a mesma coisa, e aí, sei lá, o Pavão foi lá pro laboratório, olhou uma daqueles trecos lá que eu falei que, sei lá, tem um problema na audição, as crianças fazem menos nomeação, ele foi lá no laboratório, tampou o ouvido das crianças por um tempo, e aí viu que teve uma alteração na nomeação. Aí eu começo a dizer que deve ser isso mesmo. Beleza? Mas aí é por acúmulo de evidência. O que é muito diferente de um randomized control trial. Não adianta. Esse treco, se você puder, faz, cara. Esse você não precisa acumular evidência. Né? Você só acumula eles para fazer uma meta-análise e ficar tranquilo que você chegou em coisas suficientes. Mas não é acúmulo de evidências de diferentes partes. Então, a resposta curta, Vitor, é o melhor que a gente pode fazer hoje para determinar a causalidade sem ter um RCT é usar várias linhas de evidências diferentes. E essa seria mais uma ferramenta para gerar
modelos causais que podem ser depois testados. Ficou muito tá meio nebuloso ainda para mim, muita coisa. Mas naquele caso lá que eu fiquei pensando, na verdade, fiquei pensando muito naquele caso que, por exemplo, uma coisa causa outra que causa outra coisa. Tá. Mas eu não posso afirmar que a primeira coisa causou a última. Uhum. Certo? Uhum. Mas para mim, quase, por exemplo, a questão do cigarro aí é mais ou menos isso, sabe? Por exemplo, o cigarro, vamos lá, tem uma quantidade de toxina, que aí o que a toxina causa? Ela vai e causa dá algum problema lá na célula. E aí esse problema na célula faz com que a célula comece a se multiplicar desordenadamente. Então a causa seria o caso seria a célula começar a se multiplicar desordenadamente, mas esse primeiro, sabe, não sei, tá muito... Você tá certíssimo, Raul, você tá certíssimo. A única coisa que eu precisava para fazer o meu modelo é que a cadeia causal não aparecesse de uma vez só, senão eu colapsava a cadeia, beleza? Então eu tenho que ver, e na correlação, na regressão, não ajuda também, não alivia. A cadeia causal é isso mesmo, CV2 é uma causa de outlier. Então, sei lá, cigarro é uma causa porque cigarro causa, danos no tecido pulmonar, que por sua vez causa danos no DNA, que por sua vez aumenta a chance de mutação, que por sua vez, beleza? E cada uma dessas faz parte de uma cadeia causal. O que as DAGs mostram para a gente de um jeito legal, assim? Se você quer estimar o tamanho do efeito, agora é inferência, hein? Agora não é a minha ideia, eu estava só querendo descobrir se tem certo ou não. Se tem certo ou não, eu quero saber só se tem certo ou não entre aquele cara e aquele cara, beleza? Esse é um problema. Agora você quer saber o efeito do cigarro sobre o câncer de pulmão. Se você quer saber o efeito do cigarro sobre o câncer de pulmão, você não deve incluir no seu modelo os passos intermediários. Porque se você inclui um mediador no modelo, você enviesa a sua predição do coeficiente de correlação. Tudo bem? Então, se eu quero saber o quanto CV1 causa de... o quanto cigarro causa de... Por que os médicos não fazem uns estudos bem complicados, assim, que junta todos os negócios epidemiológicos, botando a causa por causa até chegar no final? Bom, tem uma razão estatística para isso. Se você colocar cada um dos pontos, na verdade, você vai ficar cada vez mais enviesado. Não só porque você tem erro de medida em cada uma das pontos, mas porque incluir no modelo os passos intermediários ou os mediadores, na verdade, enviesa o seu coeficiente. Então, era essa a resposta que eu estava precisando ouvir. O grande problema legal de fazer inferência, no fundo, uma das formas de a gente encarar o problema é o que você enfia no seu modelo para o seu modelo ser bom, cara, né? Que variáveis você enfia no modelo para o seu modelo ser bom? Se você enfiar um collider, né, que é aquela variável que, na verdade, está sendo causada por duas coisas, mas elas, na verdade, não têm relação causal nenhuma, você vai induzir uma relação causal onde não existia. Se você enfiar um mediador, você vai... se você enfiar um mediador, né, você vai continuar, provavelmente você vai achar a relação entre os dois, mas o coeficiente vai ser errado, ele vai estar enviesado. E se você não enfiar a do fork, lembra do fork? Tinha uma que ia para cá, outra para lá. Se você não enfiar, aquela tem que estar no seu modelo. Se ela não estiver no seu modelo, você vai inventar uma seta onde não existia. Então, esse treco é poderoso do DAG, por quê? Porque aí você começa a sacar o que você tem que enfiar no modelo para determinar qual que é o tamanho do efeito de uma determinada intervenção sobre um determinado desfecho. Então, você quer responder, cara, o quanto uma política pública de diminuição de cigarro impacta no câncer de pulmão, você não deve medir a molécula. Beleza? Você deve medir
o quanto fumar impacta pulmão. E aí você vai ver o quanto não fumar impacta pulmão, beleza? Tá, entendi. Modelos mais complexos, essa talvez seja uma grande lição para a gente, assim, que a gente tende a achar que quanto mais coisa eu puser no meu modelo, quanto mais complexo ele tiver, mais perto eu vou estar da verdade, beleza? Modelos mais complexos podem ser legais, dependendo de onde você está, mas eles podem te induzir mais erro. Não só porque você pode errar em mais pontos no modelo, mas porque eles podem ser inadequados para responder sua pergunta. No fundo, isso, quando eu estava dando as aulas aqui, eu falava, poxa, para falar causalidade, você tem que colocar, teoria, lógica. No fundo, é conseguir tirar a teoria e tirar a lógica, né? Você faz um computador que não sabe o que são esses conceitos, o que é molécula, o que é pulmão, é número, é vetor de dados, né? É você conseguir tirar essa parte de lógica e conseguir construir um mapa de grafos e daí selecionar só o que importa ali, que aí seria a teoria, né? O que a gente está fazendo por teoria é selecionar quais são os nós interessantes, né? Exatamente, mas não dá para abrir mão de gente, cara, porque o computador continua sendo burro. Nesse sentido, o computador não tira a teoria causal, cara. Ele é ótimo para fazer cálculo se você enfia a teoria nele. Mas se você não souber... E esse é o grande problema em aberto, Pavão, porque os computadores não vão te dar a estrutura causal, cara. Para isso ainda precisa de gente. Não, mas antes não tinha nada, né? Antes, o jeito que eu dei na disciplina aqui, não, isso aí é difícil, cara. Isso aqui não é inferência, isso aí não dá para fazer desse jeito. Você tem que estudar, conversar com especialistas, discutir e tal, papapá. Agora tem uma ferramenta a mais, né? Já é bem bacana. Tem uma ferramenta a mais, e um problema, né? Uma ferramenta a mais para melhorar um treco assim, que o cara fala, eu tenho uma teoria. Tá, mas de onde você tirou essa teoria, né? Como é que você fez ela, pô? Eu inventei da minha cabeça. É uma ferramenta um pouco assim para inventar a teoria data-driven, né? Ou daí você busca os papers naquilo lá. É o jeito que se pensa, é um jeito de você guiar seu trabalho, né? Exatamente. E o conceitozinho assim do que o computador não faz, que o Judah Pierre deixa bem claro, um negócio chama raciocínio contrafactual. Né? O computador não sabe fazer isso, cara. Que é assim, se eu não fumasse por 10 anos, o que aconteceria comigo? Beleza? Eu não sei fazer isso aí também, não. Como é que é? A gente também não sabe, porque no fundo, o experimento perfeito para mostrar causalidade não é o RCT. O experimento perfeito para mostrar causalidade é um experimento contrafactual, que pega você, exposto a um determinado fator, sei lá, fumar, ver qual que é o seu desfecho. Agora volta no tempo, pega você mesmo, tira esse fator e vê qual que é o desfecho. Esse é o melhor experimento. Esse é o que prova, Vitor, causalidade. O problema é que ele é impossível de ser feito na prática real, mas ele é possível de fazer na imaginação. Então, esse é o treco que o computador não consegue fazer, esse tal de raciocínio contrafactual. E é isso que a gente faz relativamente bem, cara. Assim. A gente é relativamente bom de fazer, em geral. Só que você tem que estar... Seu prior tem que estar bem informado para fazer o contrafactual. E o DAG, ou o conjunto de DAGs, é uma ferramenta... Tem um cálculo em torno desses grafos que o Judah Pierre chama de cálculo contrafactual. Porque aí o que você consegue no DAG? Você não consegue dizer que aquela relação causal existe, mas você consegue excluir um montão de coisas que são impossíveis. É isso. O contrafactual te permite excluir os impossíveis. Sensacional, sensacional. Estatística é o treco mais legal que tem, gente. Não percam. É um negócio que vai influenciar a vida de vocês, assim, da humanidade, não tem jeito. Assim, e aí tem um monte de nome chique, contrafactual, grafo, machine learning e tal, mas é o que vocês aprenderam aí com o Pavão, cara, basicamente. Né? Enfim, obviamente com complicações computacionais, com convoluções, assim, meio de como é que faz esse treco, overfitting e tal, tem umas coisas, obviamente, um pouco mais avançadas, mas basicamente, o chão, assim, para
capaz de fazer essas perguntas, de tentar responder essas perguntas que são cientificamente e socialmente mais legais, tá aí, estatística básica, cara. Então, eu acho que vocês estão terminando o curso mais importante da graduação de vocês. Bom isso aí. Mas valeu. E eu tenho certeza que foi incrível, mano. Bola. Mais perguntas aí? Paro de gravar? A gente consegue conversar assim. Isso aqui vai pro YouTube, né? Sempre tem uma tensãozinha aí, né? Vou parar de gravar, beleza? Beleza, cara.